Uso do milho na alimentação animal. Na aula de hoje, vamos falar sobre um dos alimentos mais importantes utilizados na alimentação animal: o milho. O milho é o alimento energético mais importante utilizado na ração, tanto de bovinos quanto de caprinos, como de ovinos, principalmente suíno e aves. O milho é a base da ração concentrada para suíno e aves. O milho é a base da ração para bovinos, para ruminantes. É um dos alimentos mais importantes utilizados na alimentação animal. Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode nos ajudar simplesmente curtindo o vídeo, simplesmente inscrevendo no nosso canal, simplesmente compartilhando essa aula, essa informação com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio. Vamos lá. O milho, o grão de milho é a base da ração animal, o alimento energético mais importante utilizado na alimentação. É a base da ração, principalmente para suíno e aves, o alimento energético mais utilizado na alimentação animal. O grão do milho é rico em energia, tem 85% de NDT. O milho pode ser utilizado tanto na forma de grão inteiro, grão moído, como na forma de silagem de milho. Ainda tem o milho desintegrado com palha e sabugo, que também pode ser utilizado. Então, o milho é mais utilizado na forma de grão e na forma de silagem. O grão de milho é um alimento energético padrão, e a silagem de milho é o alimento volumoso padrão. O melhor alimento volumoso que existe é a silagem de milho, tá? E o melhor alimento energético que existe é o milho. O milho, em grão moído, é a base da ração concentrada para várias espécies animais. O grão do milho, apesar de ser rico em energia, tem 85% de NDT, é pobre em proteína. O grão do milho tem só 9% de proteína bruta. E a proteína do milho, que chama zeína, ela é pobre em lisina e pobre em triptofano, que são dois aminoácidos essenciais. Isso é importante para quem? É importante para suíno e aves. Na ração de suíno e aves tem que ter todos os aminoácidos essenciais para que esses aminoácidos essenciais proporcionem um alto ganho de peso, uma alta produção. Então, em rações com milho, tem que corrigir e adicionar esses aminoácidos essenciais. Para ruminante não tem muito problema, porque é tudo transformado em proteína microbiana. Essa proteína microbiana é rica em aminoácidos essenciais. Então, em resumo, o grão do milho é rico em energia, mas é pobre em proteína. E é deficiente em dois aminoácidos essenciais, que é a lisina e o triptofano. Aqui, mostrando o teor de proteína bruta do milho, em torno de 8,5% a 9%, e o teor de energia do milho, em torno de 85% até 90% de NDT. É um alimento rico em energia, mas pobre em proteína. Aqui é o padrão do milho em grão exigido na alimentação animal. Então, o grão de milho, para ser utilizado na alimentação animal, tem que ter uma umidade máxima de 14%. Tem que ser o grão mais seco, tá? A proteína bruta no mínimo 7%, fibra bruta no máximo 3%, extrato etéreo no máximo 2%, matéria mineral extrato etéreo no mínimo 2%, tá? Matéria mineral no máximo 1,5%, aflatoxinas. O que é a aflatoxina? São toxinas produzidas por fungos. Normalmente essas toxinas são produzidas em condições de alta umidade, quando você armazena os grãos de forma incorreta. Quando você armazena o grão do milho em condições inadequadas, com alta umidade, em locais com baixa ventilação, deixando o saco do milho em contato direto com parede, com piso, aí vai desenvolver uma umidade ali e vai proporcionar o desenvolvimento de fungos, o Aspergillus flavus, e esse fungo vai produzir essas micotoxinas, que são tóxicas para o gado, sai no leite, sai na carne e é tóxico também para os seres humanos, tá? Então as aflatoxinas são um problema na alimentação animal.
Então, o teor máximo de aflatoxina é de 20 partes por bilhão. E a xanthofilas, no mínimo 10 ppm. Então, o grão de milho para bovinos, ele pode ser utilizado inteiro, que é muito utilizado no confinamento de alto grão. O grão de milho inteiro, ele é menos digestível do que o grão de milho moído. O grão de milho pode ser utilizado na forma de quirera, que é o grão de milho quebrado grosseiramente, ou pode ser utilizado o grão de milho moído. Geralmente, em ração de suíno e aves, você usa o grão de milho moído fino. Na ração de bovinos, não precisa utilizar o milho moído muito fino. Pode ser moído numa peneira mais grossa. Tá? Aqui nós temos o grão de milho. Ó. O grão de milho ele vai ser composto de quê? 60 a 70% do grão de milho é amido, que é esse carboidrato de reserva do grão de milho, é o amido. 6,5% é a casca do milho. Tá? O glúten vai formar em torno de 10%. O germe em torno de 4 a 5%. Em torno de 15 a 16% de água. Então, o grão de milho basicamente é amido. Aqui o grão de milho, você tem um endosperma, você tem um pericarpo. O endosperma é a parte interna, o pericarpo a parte externa. E o germe, que é essa partinha branca aqui, ó. Aqui, o endosperma, ele vai ter o amido, né, que é a parte interna, o amido e o glúten. A parte externa tem a película e as fibras. E aqui nós temos o germe. Aqui mostrando mais uma vez o grão do milho, ó. Você vai ter o pericarpo, que é a parte externa. Você vai ter o endosperma, que é a parte interna. Você vai ter o germe, que é essa parte branca. E a ponta do sabugo, que é essa partezinha aqui. O endosperma, ele é rico em amido. Tá? Por 60 a 70% do grão de milho é amido. Então, o milho inteiro. Como é que é o milho inteiro? O milho inteiro é uma forma de você utilizar o milho na alimentação de bovinos. É a forma mais prática de você utilizar o milho. Normalmente o milho em grão inteiro é utilizado no confinamento de alto grão, onde você coloca 85% de milho em grão inteiro e 15% de um núcleo proteico peletizado. E você faz seu confinamento. Qual é a vantagem de utilizar o milho em grão inteiro? Esse milho em grão inteiro vai estimular a mastigação, estimular a salivação, funcionar como uma fibra efetiva, né, estimulando a mastigação, evitando a acidose ruminal. Qual a outra vantagem? O milho em grão inteiro, utilizado nesse confinamento de alto grão, ele é mais prático. É só você jogar o milho, jogar o núcleo, misturar ali, é muito prático. Você não precisa ter volumoso, não precisa ter nada. Tá? Então o milho em grão inteiro consiste em utilizar o milho sem nenhum tipo de processamento. Só você pegar o grão do milho e jogar no coxo, junto com o núcleo peletizado. É a forma mais simples de utilizar o milho. Tem a desvantagem, tem a vantagem de ser mais prático, de evitar a acidose, porque está inteiro, o animal vai ter que mastigar, tá? Vai ter uma menor fermentação do amido, e tem a desvantagem de ter um menor aproveitamento do amido do milho. Né? Então, muitos dos grãos saem inteiros, intactos nas fezes, sem sofrer a devida fermentação ruminal. Então tem a vantagem de ser prático, mas tem a desvantagem do menor aproveitamento do amido desse milho. Tá? Então a vantagem, como eu falei, é a simplicidade da operação. Faz um confinamento de alto grão, é só o grão de milho mais o núcleo peletizado. É muito usado em confinamento de alto grão, com a ração peletizada. É só misturar os dois alimentos, o grão de milho inteiro com o núcleo peletizado. Você não precisa nem ter volumoso, né? É o famoso confinamento com alto grão. A desvantagem é que você vai ter uma menor digestibilidade do amido. Tá? Outra desvantagem é que você acaba tendo um maior custo da arroba produzida devido a essa menor digestibilidade do amido. Tá? E aí você tem o grão de milho moído. Você pode processar o milho, fazer a moagem desse milho. Tá? Então, o grão de milho moído é a forma mais comum de você encontrar o milho e fornecer o milho na ração. A moagem, esse processamento de moagem é o mais utilizado. Geralmente você usa esses moinhos de martelo,
que trituram o grão. Então o milho sai desse jeito aqui, ó. Você já não tem mais o milho inteiro, você já tem agora o milho em grão moído. Já tem um milho moído, né? Você não tem mais o milho inteiro, o milho moído. A principal vantagem é a maior digestibilidade, se comparado com o grão de milho inteiro. Você vai ter uma maior área de contato para as bactérias do rumen fermentarem o amido do milho. Então, o milho moído tem maior digestibilidade do amido se comparado com o milho inteiro. Vai ter um melhor aproveitamento do amido do milho. Em ração de suíno e aves, é obrigatório você fornecer o milho em grão moído. Vai ter uma maior digestibilidade. E quanto mais fino for esse milho moído, melhor para suíno e aves. Para ruminantes, não precisa moer muito fino. Pode moer mais grosseiramente, que vai auxiliar até evitar uma acidose ruminal. Você moendo muito fino o milho para ruminantes, você vai estar favorecendo a acidose ruminal, porque o amido fermenta muito rápido no rumen, baixando o pH desse rumen. Então, para bovino, não precisa ser moído fino, tá? Quais são as vantagens do milho moído? Maior digestibilidade. O mesmo equipamento que moe o milho pode ser utilizado para moer mileto e sorgo. É obrigatório fornecer também para bovinos o sorgo moído, porque o sorgo em grão inteiro tem baixa digestibilidade e o mileto também. Então, se for fornecer mileto e sorgo, tem que ser moído. O mesmo equipamento que moe o milho pode ser utilizado para moer o mileto e o sorgo. E outra grande vantagem que vai gerar um maior ganho de peso e um melhor aproveitamento do alimento. A desvantagem do milho em grão moído apresenta um maior risco de acidose ruminal, porque, como já falei, o milho moído fermenta mais rápido, o milho moído estimula menos a mastigação, menos a salivação. Quanto menos o animal mastiga e saliva, quanto menos o bovino mastiga e saliva, menor vai ser a produção de saliva, menor vai ser o tamponamento do rumen. Então, o milho em grão moído tem maior risco de acidose ruminal do que o milho inteiro. Essa é uma desvantagem. Outra desvantagem é que durante esse processamento de moer o milho, você tem uma grande produção de pó. Você tem uma alta pulverulência. Isso aí aumenta as perdas, né? E vai aumentando as perdas durante a armazenagem, transporte e distribuição. Quando você começa a moer o milho, se for moído muito fino, é uma poeira violenta. Isso faz mal até quem está fazendo e trabalhando com essa operação, tem que trabalhar com máscara, porque realmente é muito pó que sai ali. E isso aumenta as perdas, né? Durante o processamento, durante a armazenagem, durante o transporte e durante a distribuição. Uma outra técnica que nós temos aqui é o milho laminado. Tá? Então o milho laminado faz o quê? Ele quebra o grão do milho em 3, 4 partes e lamina ele, passa por um rolo. Tá? Então ele fica tipo essa foto aqui mesmo, ó, é o milho laminado. Você corta o milho em 3 fatias e forma e você esmaga esse milho formando um floco de milho mesmo, né? Milho laminado. Aqui é um moinho laminador de milho. A vantagem é que diminui o risco de acidose, independente desse manejo de coxo. Tá? E outra vantagem é que, por apresentar partículas maiores, ele vai reduzir as perdas em relação ao milho moído fino. A desvantagem é que esse rolo, esse equipamento aqui, só pode ser utilizado para milho, né? Você não vai aproveitar ele para outros alimentos. Não tem como aproveitar para outros alimentos como sorgo e como mileto. A desvantagem é que tem uma menor digestibilidade em relação ao milho moído fino, tá? Especialmente se for o milho que é utilizado no Brasil, que é o milho tipo Flint, que é um milho mais duro. E aí, se tem menor digestibilidade, vai ter um maior custo da arroba produzida. Tá? Então chegamos ao final de mais uma aula, onde eu falei sobre o principal alimento utilizado na alimentação de bovinos, que é o milho. Você pode perguntar, professor, tem alguma limitação em usar o milho? Não, o milho você vai utilizar na ração como fonte energética. Professor, estou fazendo um confinamento só com alimento concentrado, eu posso fornecer só milho e soja? Não. Aí se for um confinamento só com alimento concentrado, sem volumoso, você vai ter que utilizar um outro subproduto
como casca de soja, caroço de algodão, para aumentar a fibra da dieta. O milho não tem limitação nenhuma para você utilizar na ração. O problema do milho é que o milho moído ele tem um baixo teor de fibra. Se você colocar muita ração numa dieta de uma vaca leiteira, de um caprino, de um ovino, de um bovino em confinamento, muito milho, você pode induzir ele a uma acidose ruminal. Então, o milho não tem nenhuma restrição, não tem nenhum fator antinutricional. O problema do milho é que ele é muito digestível, o amido fermenta muito rápido no rumen, e isso pode causar uma acidose ruminal. Então, em dietas de alto concentrado, você tem que utilizar uma fonte de fibra efetiva. Qual seria essa fonte de fibra efetiva? Uma casca de soja, um bagaço de cana. Você pode utilizar um caroço de algodão. Tudo isso estimula a mastigação. No confinamento com o milho em grão inteiro, o próprio milho em grão inteiro já faz essa função de fibra efetiva, porque o animal está mastigando, estimula mais a mastigação e a fermentação do amido é mais limitada porque o milho está inteiro. Então isso diminui o risco de acidose. Mas numa ração onde você está fornecendo milho em grão moído, por exemplo, para vaca leiteira, que você fornece 7, 8 quilos, 8, 10 quilos de ração, para um animal em confinamento, onde está fornecendo 80% de ração concentrada e 20% de volumoso, nesse caso você tem que utilizar uma fonte de fibra para estimular a mastigação. Tá? E aí você vai associar o milho com a casca de soja, caroço de algodão, ou até mesmo com uma fonte de fibra mais barata, como você pode usar um bagaço de cana, que é pura fibra, justamente para estimular essa mastigação. Tá? Mas o milho não tem nenhuma restrição quanto ao uso. Pode ser utilizado para suíno, pode ser utilizado para aves, pode ser utilizado na ração de bezerros, pode ser utilizado para ração de creep feeding, pode ser utilizado em proteinado, é o alimento energético padrão. O melhor alimento energético que tem é o milho, tá bom? Então chegamos ao final de mais uma aula. Se esse conteúdo foi útil para você, te ajudou de alguma forma, então curta o vídeo. Chegou a hora de você mostrar gratidão a esse canal, simplesmente curtindo o vídeo, inscrevendo no nosso canal, deixando seu comentário aqui embaixo, compartilhando essa aula com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio, porque fazendo isso você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal, eu serei muito grato. Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na terra, sabe por quê? Porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço e até a próxima aula.